Eu cheguei ao Nirvana, cheguei à iluminação. O que O termo seria? nirvana, na verdade, ele significa fogo extinto, né? É quando você, na verdade, vamos assim, se livra das paixões, né? As paixões essas que geram apegos, que geram esse tipo de agarramento constante que nós temos a coisas, a experiências, né? Então, assim, quando se extingue, na verdade, né, esse fogo, vamos dizer, dessas paixões, na verdade, você termina acessando uma qualidade mental que está livre dessa, vamos dizer assim, dessa impermanência que naturalmente envolve essas paixões, né? Então, assim, é quando você acessa a qualidade mental que, vamos dizer, ela superou, de um certo sentido, né? Superou, de um certo sentido, esse agarramento que você tem constantemente às coisas que supostamente te dá satisfação, te dá prazer e tal, que, na verdade, a maioria das vezes, só traz sofrimento, mais sofrimentos, né? Então, quando você se livra desses agarramentos, na verdade, você já entra em qualidades mentais, vamos dizer assim, em que se extingue completamente as influências desses apegos, né? Então, assim, é importante dizer muito isso, porque senão a gente fica pensando que o Nirvana é uma experiência muito transcendental, né? Que vai Ou se um dar, lugar. hein? Ou um lugar onde vai ser, o Buda atingiu, como se fosse ele tivesse ido para um outro planeta, sei lá, uma outra dimensão, né? E, na verdade, não é isso que está sendo dito, né? O Nirvana é exatamente quando você desenvolve acesso contínuo a uma qualidade mental em que você não é mais arrastado por esses tipos de paixões que estão constantemente tomando conta de sua vida. Entendeu? Então, assim, você realmente se sente muito satisfeito. Mas satisfeito não é porque você está renunciando a absolutamente nada, né? É porque simplesmente você está tranquilo como as coisas estão se apresentando para você. Você não está agarrado mais, você não está sendo arrastado mais por elas, né? Então, isso te dá muito mais tranquilidade. Você já escapa do jogo de satisfação ou insatisfação, de felicidade e sofrimento. Você sai do jogo da dualidade muito rapidamente, né? Muito rapidamente você vai para uma qualidade mental que te livra desse jogo, né? Isso é importante dizer, porque senão a gente fica pensando que a gente está falando de uma coisa muito etérea, muito fora da experiência humana, né? Caindo talvez até no absurdo de se pensar que exista um mundo dos Budas, lá não sei onde, né? Em que eu tenho que atingir esse mundo dos Budas, ou um céu dos Budas, né? Quando, inclusive, nos textos budistas até fala disso, né? Mas está falando disso a partir de experiências de samadhi, ou seja, de experiências meditativas no mundo, não é no outro canto. É na experiência do cotidiano, né? Na experiência do cotidiano. Não está se falando de nada tão transcendental assim, como a gente pensa. Não sei se você pode complementar. Então quer dizer quer dizer que o Nirvana, o significado do Nirvana é se Fogo desapegar dos desejos terrenos. Então, quando eu me desapego de todos esses desejos, de tudo que me prende aqui ao material, ao que aquela pessoa faz comigo, ao total, quando eu me desapego disso, é aí que eu chego ao Nirvana? É isso que eu me considero a estar no Nirvana, quando nada me atrapalha. A sua fala não me incomoda. Aquela pessoa que tá doente não me incomoda? Ou aquela... Como é que é? Não é que por exemplo, o sofrimento, a pessoa não vai deixar o mundo, absolutamente, né? Não vai deixar o mundo. As experiências dele vai continuar no mundo, tá? Com todos os conflitos e problemas que o mundo tem, né? Eu gosto de uma comparação que aparece, acho muito interessante, que aparece no livro Rios que Caminham para o Oceano, né? Rios que Retornam ao Oceano, que é do Dr. Villalba, em que ele faz exatamente ele pega uma analogia muito interessante. Ele coloca, por exemplo, que a experiência na superfície do mar é sempre uma experiência muito tumultuosa, né? Muito conflituosa, muito agitada. Então, as qualidades mentais que atuam sobre essa superfície sempre traz algum tipo de sofrimento, porque o barco não para. Ele é jogado sempre de um lado para outro. Então, não tem como. Ele disse, mas aí,
quando a gente vai fazer a experiência do fundo do mar, tá? Não significa que a gente vai deixar o mar. Tá? A experiência do fundo do mar não é uma experiência em que abdica da experiência da superfície. Né? É como se dissesse, a experiência do nirvana, ela não abdica da experiência do mundo. Tá? Ela não abdica de ver as dualidades e os conflitos que o mundo que está vivendo na superfície. Né? Então você vai aprofundar, mas você vai descobrir que isso tem unidade. Né? Isso tem unidade. Tem uma outra alegoria que eu gosto muito, que por exemplo, é na definição da palavra dukkha, né? Dukkha, que é muito traduzida naturalmente como sofrimento, né? No Zen a gente traduz, vamos dizer assim, mais como algo fora do eixo, na verdade, né? Como insatisfatoriedade, né? Como insatisfatoriedade. Porque o que é que acontece? As experiências humanas, elas são muito cíclicas, né? Elas são muito cíclicas. É como se uma roda uma roda o seu eixo tivesse fora do lugar. Né? Então, se ele está para cima ou para baixo, não está exatamente no centro, o que é que acontece? A experiência cíclica acontece em sulavancos, né? Ela vai para o alto ou vai para o baixo muito rapidamente e dando uma sensação de dualidade muito forte. Ou seja, toda a preparação que você tem quando está no pico, na verdade, é a preparação para a grande queda. Né? Então, assim, é importante entender que tem que trazer para o eixo. Né? Trazer para o eixo. Quando você traz para o eixo, aí não vai deixar de rodar, não vai deixar de ter o mesmo movimento. Agora você vai ter muito mais tranquilidade, porque essa experiência cíclica vai ser vista de forma equilibrada. Você vai ter mais equilíbrio diante da experiência. Né? Então, esse caminho, esse ponto do eixo, tá? é algo semelhante à experiência do Nirvana. Ela não tira você do mundo, tá? Mas ela te dá uma centralidade, um ponto em que você vê o mundo como ele é de fato. Né? Com suas perplexidades, com seus sofrimentos, mas você é menos arrastado por isso. Né? Você não é tão jogado para as polaridades, né? Ser menos arrastado por isso. Eu gosto dessa alegoria, porque a gente começa a entender que, de fato, se a nossa prática, se o nosso processo de treinamento não estiver produzindo esse efeito de equilíbrio, é porque está completamente desajustado. Né? A gente não está fazendo a prática que tem que ser feita. Né? Então, assim, para não ficar, a gente ficar devagando aqui, que tem, é como se fosse uma experiência tão mística, não é nada disso, né? É uma experiência de pé no chão mesmo. Né? Então, você começa a olhar o mundo dentro das suas complexidades, mas você não é tão arrastado por essas experiências. Né? Te dá muito mais sabedoria, te dá muito mais equilíbrio na ação. Né? E essa ação produz também equilíbrio e satisfação a quem está próximo de você. E se não fizer assim, também está equivocada a prática. Entendeu? Questão de clareza, Muita né? clareza. Na iluminação, você tem a clareza de onde você está, né? Do seu pertencimento, da sua interdependência, né? Com o todo, com as pessoas. Isso. Você sabe onde está pisando, né? Sabe onde está pisando, né? E se não souber, você se equilibra, estando pelo menos equilibrado, já ajuda muito, sabe?